Olá, eu sou o professor Alexandre Rezende, neurocientista e neuroeducador, e hoje eu estou aqui para falar sobre dicas para tentar modular as emoções. Primeiramente, em vídeos anteriores, eu já mencionei que emoção, uma vez desencadeada, não tem como controlar. Já os sentimentos é algo que dá para ser mais controlado. Mas será que existe alguma forma de eu evitar que as emoções sejam desencadeadas e eu não tenha controle sobre elas? Esse que é o ponto de análise do nosso vídeo de hoje. Então vamos analisar primeiramente como que funciona o desencadeamento das emoções. Primeiramente, uma situação chega no nosso sistema nervoso central e, logicamente, essa situação ela vai produzir pensamentos. Muitos desses pensamentos ele tem um link muito direto com a nossa história, com as experiências que nós passamos, mas justamente é esse pensamento que vai desencadear a emoção subsequente, aquela emoção que vai ser desencadeada devido a esse estímulo pontual que chegou ao nosso sistema nervoso central. Então vamos fazer assim, ó, como que funciona basicamente. Então essa situação chega, é gerado um pensamento em cima dessa situação, que geralmente é um causador de um evento, que vai ser o causador de um evento emocional. Em sequência vem a emoção e, por consequência, o comportamento. Então a sequência é sempre essa. A situação gera pensamento, o pensamento gera emoção e a emoção gera o comportamento. Existem algumas exceções, no caso, em alguns casos mais pontuais, que às vezes nem dá tempo de ter pensamento. A emoção ela pode ser desencadeada em vias que são vias de traumas. Aí é um outro assunto. Agora, como que podemos, tentar modular isso? Vamos fazer uma simulação antes disso? Antes de fazer essa modulação, vamos fazer uma simulação no dia a dia que é muito comum de acontecer. Por exemplo, você está andando na rua e de repente você pisa no cocô do cachorro. Qual que é a reação natural que nós observamos em nós mesmos e na maioria esmagadora das pessoas? A hora que a pessoa pisa no cocô, ela fica furiosa, ela grita, ela xinga, ela fala para o mundo que está revoltada com aquela situação e, logicamente, a emoção é uma emoção de raiva, uma emoção de revolta, não é assim? Muito bem, mas se acontecesse essa situação, quando a pessoa pisou no cocô de cachorro, em vez dela ter essa reação, ela faz isso. Ai, graças a Deus que eu tô calçado. Imagina se eu não tô calçado, eu piso no cocô, o cocô entra no meio dos meus dedos. Imagina só? Imagina uma situação dessa. Repara que agora é uma outra simulação. Agora, na verdade, é uma emoção de alívio, percebam? É diferente a modulação. Então aí que está o ponto, o pensamento. Se nós pudermos policiar os nossos pensamentos ou treinarmos o nosso cérebro ou treinarmos o nosso comportamento para modular e para pensar nos pensamentos, muitas vezes a gente vai evitar muitas emoções desagradáveis. O próprio Daniel Goleman, alguns anos atrás eu fiz um curso com ele, e o Daniel Goleman diz o seguinte: quando a pessoa falar algo para você que afete você, que atinja um ponto que é um ponto importante para você, nunca, em hipótese alguma, responda imediatamente a essa afronta, a esse comentário que foi feito. O que você deve fazer? Ele disse: respire durante 10 segundos. Ele diz mais ou menos assim: quando a pessoa falar aquilo que te feriu, você inspira lentamente, para dar tempo do teu cérebro processar aquilo e gerar novos pensamentos ou novas vias para você falar com a pessoa. É muito difícil, porque é treinamento. Por isso que a gente fala, toda vez que nós pensarmos, existe uma regrinha, eu falo assim, uma regrinha importante, toda vez que você tiver uma situação que gere um pensamento ruim, sempre tenha uma ideia, não uma ideia, mas uma ideia. Como assim? O primeiro ponto para você conseguir modular essa emoção, logicamente modulando o pensamento, é identificar o pensamento. Isso é mais importante. Identifique o pensamento que foi desencadeado por aquela situação que veio. Eu já vou dar um exemplo para você. Segundo ponto, desafie os pensamentos. Uma vez identificado, desafie, duvide dele. Argumente mentalmente contra esse pensamento. Para quê? Para você você identifica o pensamento, você desafia o pensamento, aí você pode encontrar novos pensamentos.
Então, identifique os pensamentos, desafie os pensamentos, encontre novos pensamentos e, por último, assuma um novo comportamento. Ou seja, uma ideia. Identificar, desafiar, né, encontrar novos pensamentos e assumir um novo comportamento. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Alguns anos atrás, eu estava dando aula na PUC Campinas, onde eu sou professor até hoje, e teve uma situação assim, eu dava aula para uma turma de manhã, e depois eu dava uma aula para uma turma noturna. A mesma turma, o mesmo período, só que uma era do período da manhã, outra era do período noturno. Preparei uma aula muito legal, uma aula de fisiologia e tudo mais, deixei com efeitos, animações, fiz várias estratégias para a aula, fui todo empolgado para a aula e de manhã a aula foi uma catástrofe, exatamente. Deu tudo errado. Os alunos não estavam prestando atenção, muitos no celular, muitos levantavam e saíam. Eu chamei a atenção pelo menos umas 6 vezes da aula, saí muito chateado daquela aula. Falei, nossa, preparei tão bem, deixei tudo bonitinho e infelizmente deu tudo errado. Isso passou o dia, quando chegou lá por 5 horas, 5 e meia da tarde, eu lembrei que eu teria que dar aula novamente, essa mesma aula para a turma do noturno. E aí adivinha o que aconteceu? Quais os pensamentos que veio na minha cabeça? Justamente os pensamentos que deu tudo errado, que foi uma tragédia, que foi horrível, que vai dar tudo errado. E logicamente eu imediatamente falei, peraí, peraí. O que deu errado foi com o período da manhã, é outra turma. Na verdade, é uma turma, agora é a turma do noturno. Não vai dar errado, é outra turma, é outro grupo de pessoas e não necessariamente vai dar errado. Não, vai dar certo sim. E aí automaticamente eu mudo o meu comportamento. Se eu não tivesse feito isso muito provavelmente eu ia entrar já influenciado pelas impressões da primeira aula da manhã e muito provavelmente eu poderia estragar a minha própria aula que eu estaria ministrando o pessoal do noturno. Então é muito importante essa dica. Fique bem atento. Não deixe os pensamentos tomarem conta. Se você vai deixando o pensamento tomar conta sem nenhum critério, isso pode prejudicar em muito a sua vida, porque se você não modular, se você não tiver esse controle, esse treinamento, e estou dizendo, não é uma coisa simples, tá? Isso que eu disse aqui parece muito simples, mas não é, porque no momento de uma situação muito tensa, uma situação que vai te deixar com muita raiva, é difícil fazer esse tipo de modulação, mas fica aí a dica e espero que ela seja útil para você, não só em estudos na sala de aula, mas também principalmente na sua vida. Precisamos de uma sociedade onde nós possamos ser mais ponderados dentro dos pensamentos e, logicamente, as emoções que são desencadeadas no nosso dia a dia. Se você gostou desse vídeo, deixa aí um curtir, compartilhe com outras pessoas, não se esqueça de se inscrever no canal e aí nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço a todos, até!